Bora lá, galera, bora acompanhar um quadro bem legal do ESPN, né, no F90, falando sobre cara a cara qual time que é melhor, Flamengo de 2019 ou Flamengo de 2020, 22, né? Eu já tenho minha opinião. Para mim, 2019 o Flamengo teve um elenco melhor, muito mais redondinho. Esse ano o Flamengo tem mais peças, mas para mim o Flamengo de 2019 foi avassalador, galera. Bora acompanhar mais o corte do ESPN. Lembrando, o link vai estar na descrição. Crédito Total ESPN do Grupo Disney. Bora lá reagir mais um vídeo. Sério? Né, assim, vai ter alguns momentos que vão igualar os dois jogadores, mas aí o time de 19 foi absurdo. Então, só por causa disso, você vai começar Pablo Mari e Léo Pereira, para não ficar na aba do capitão. Mas aí não era... Sem pegar cola, olha pra frente. Não, eu votaria no Pablo Mari, porque o Pablo Mari, pelo todo dele, também ele chegou para dar essa experiência. Com a chegada do Pablo Mari, o Rodrigo Caio também elevou o seu nível, então eu acho importante, e tá aqui o Capita que jogou tão bem nessa posição, o zagueiro bom é aquele que joga por ele e melhora o do lado. Tem uns caras que eles vêm, o zagueiro, dá desespero no do lado, não é? Muito bem. E eu acho que juro, não tem? Perfeita. Não tem zagueiro que você jogou do lado, você fala, meu... E tem aqueles que dão uma segurança danada. Não fala, você vai ficar por último. É que tem zagueiro que você tem que marcar o companheiro, mas o atacante é o companheiro. Por isso que eu vou votar no Pablo Mari. Mari, então, Zé. Pablo Mari. Pô, vocês não vão nem levar em conta a evolução do Léo Pereira, a recuperação. O capitão deu a dica ali de como é difícil. Calma, não fala, capitão. De como é difícil num time como o Flamengo, Jean, você dá a volta por cima, você ser descartado pela torcida, pelo treinador anterior. E aí você vem, se recupera, fica sólido do lado de um Davi Luiz. E aí, Jean? Pois é, Dani, o problema é que vale mais ou menos o discurso feito para o Rodilindo, né? Quer dizer, o Léo Pereira, de fato, ele conseguiu dar a volta por cima, ele tem jogado bem, mas eu acho que o Pablo Mari jogou muito naquela temporada especificamente. E aí acho que o nome do Pablo Mari serve para mostrar o quanto aquele time funcionava bem do ponto de vista coletivo também, né? Porque é um jogador que depois foi para a Inglaterra, passou por 2 clubes, vamos dizer, desceu de patamar na mudança do primeiro para o segundo, hoje está no Monza, né, um time recém-promovido à primeira divisão italiana. Então, acho que a grande atuação, a grande temporada que teve o Pablo Mari teve a ver também muito com o que aquele time jogava, com o que os companheiros também permitiam que ele jogasse. Mas na comparação dos dois, apesar de fazer essa menção que você fez ao Léo Pereira pela recuperação e tudo mais, eu fico também com o Pablo Mari. E aí tem uma coisa, né, capitão? Talvez o Léo esteja na melhor fase dele no Flamengo, mas o Léo no Furacão também teve um degrauzinho acima ali. Eu acho que está bem próximo, Dani, assim. Eu acho que no Atlético ele tinha mais confiança, não tinha tanta cobrança e responsabilidade como se tem no Flamengo, até pelo momento que ele viveu também, mas o momento do Léo é muito bom, assim, ele erra muito menos ou quase nada perto do que ele errava, ele tem confiança, ele tem um bom passe, a gente fala muito sobre isso, né? Ele tem um bom passe, uma boa saída de bola, é um zagueiro que tem velocidade também. E, assim, em cima do que o Jean falou, a recuperação dele, assim como o Rodinei, foi fantástica no Flamengo, não é fácil, mas eu fico com o Pablo também. Ele estava em casa achando que você deixar claro, eu também, nele. tá? Eu acho Agora a gente começa a ter jogadores daqui para frente que vão se igualar, né, em posição, mas talvez não em temporada. E agora eu acho que são as posições mais difíceis, são as que os jogadores não mudaram. Jean, vou começar com você, esse Felipe Luiz versus Felipe Luiz. Pensando no que ele ofereceu em 2019, no papel que ele teve naquela conquista e no que ele desempenha hoje dentro desse Flamengo. Eu fico com o dessa temporada. Eu acho que o Felipe Luiz tem jogado muito bem, tem jogado em altíssimo nível. É um cara que também, assim, acho que ele é importante numa série de fatores extra-campo. Provavelmente já era naquele momento, mas é claro que quanto mais tempo você passa no clube, você passa a poder colaborar mais, um cara com a inteligência dele, com o potencial dele. E é engraçado, né? Porque acho que o 2020 dele, 2021 dele, não foi dos melhores, né? Então a gente não está falando de um jogador que, de repente, fez uma grande temporada passada e... Para quem imaginava que era uma questão de idade, vamos ver até onde vai o Felipe Luiz, eu acho que ele melhorou e que ele tem feito uma belíssima temporada e por isso eu voto no de 2022. Eu acompanho o Jean e é curioso, né, porque está com 37 anos, o Zé fica falando aqui da geração de 85, que é problema no Flamengo.
Ele perdeu posição da gente. Não, e ele é o símbolo, né? Ele é o posição. símbolo dessa geração e que ter 37 anos num time como o Flamengo, com a inteligência que o Davi tem também, que o Felipe tem também, né? A gente tem que fazer essa ressalva. Mas eu sempre defendi essa geração, né? Porque ela ficou rotulada por causa de um gol. Você acha que ele tá melhor agora ou que ele... Não, eu sempre fui muito fã do Felipe. Eu acho que ele teve alguns altos e baixos, mas eu sempre gostei muito da forma dele jogar. Né? Porque com a bola nos pés ele é muito inteligente. Muito inteligente. E tendo que marcar, Dani, hoje em dia o futebol é muito intenso, a parte física é muito forte. E aí nada contra o Felipe, mas assim, você com 37 anos é impossível você apostar a corrida com um menino de 20. Né? Por mais que você Mas você fica com o de 19 ou de agora? Por mais que você tenha... Não, eu fico com o 19 de agora também. Não, Zé Elias, tem que escolher, vai estragar a brincadeira. Joga com os dois. Eu fico os dois. Eu jogo com os dois. Bota 2 laterais esquerda, ele dobra a lateral esquerda. Se é pra falar, o Felipe Luiz de 2019. Porque, 19? Eu gosto assim, ainda mais se do eu de agora, pudesse- depois dos altos e baixos. Se eu pudesse ampliar a discussão do Zé e essa análise, diria, eu quero o ataque do 19 e a defesa do 22. Mas como não pode fazer essa junção, porque Felipe Luiz de 22 é tão inteligente que ele não tem a velocidade do 19, mas ele se guarda, não é que ele se guarda, porque as pessoas quando a gente fala... Ele só sobe na boa. Na boa e outra, Dani, o nível de inteligência para posicionamento dele é absurdo. Você pode ver que nunca ele está na enrascada de... o cara que vai tentar dar o bote está correndo sempre atrás do ponta. Ele é um cara que consegue estudar o posicionamento e encurta a trajetória ali, encurta caminho. Mas eu, nessa história toda, por esse mérito, eu vou votar no de 22. Então levou de 22. Mas fala, capitão, Eu fecha fico aí também com o de você. 22, Dani. E também uma retomada, né? Porque quando o Dorival chega, só para fazer essa observação, quando o Dorival chega, o primeiro jogo é contra o Internacional de Porto Alegre, o Felipe Luiz na esquerda. O Flamengo perde o jogo, acho que de 3-1, e aí parece que acabou, né? Todo mundo fala, não dá. Realmente ele colocou os caras, parecia que tinha colocado alguns caras para mostrar que não dá. Sim. Então, assim, eu vou tentar, mas vocês vão ver que eu vou precisar fazer algumas mexidas, Sim. sem mexer com o bom ambiente. E aí o Felipe Luiz perdeu um pouco de espaço após aquele momento, conseguiu retomar, e hoje é um Felipe Luiz que, na minha opinião, também pela experiência, pela importância no time, atua melhor até do que aquele de 2019. Ó, que jogou curioso, muito né? bem. O primeiro a entrar de 2022 foi o primeiro jogador que não foi mexida a posição. José Elias Moedim Júnior, E a posição é o dele? William Arão Passa ou o- Thiago É Maia? o dele. Eu acho essa difícil a beça. Talvez a mais difícil quando não é o mesmo jogador. Não sei, olhei para baixo ali agora também, hein? Eu gosto muito do Thiago Maia. Eu acho ele tá jogando demais. Só que o Arão tinha um negocinho a mais que o Thiago. Ele fazia gol. E isso aí faz a diferença nessa comparação. Bola parada, o Arão era perigosíssimo, chegou a fazer alguns gols importantes para o Flamengo. Em termos de função, o William Arão, ele surpreendeu a todos, porque todo mundo estava acostumado a ver o Arão fazendo um segundo volante, que era o box-to-box, como gosta de falar o Capita, né? ele É um fala toda hora, box-to-box, jogador moderno e tal. Capita não usa Aí box to quando, Usa viés de alta, já ouviu você falando quando o JJ, né, puxou Para primeiro volante. todo mundo ficou apreensivo. E ele foi muito bem, porque ele se antecipava. Ele é um jogador lento, ele não é um jogador, ele não tem a mesma força física que tem o Thiago. Não tem. Só que a inteligência dele em se posicionar era fundamental. Então, antes da bola chegar, ele já antevia a jogada, já se posicionava, roubava essa bola e dava sequência. Eu acho que Eu acho o Thiago mais fator técnico que ele. então, mas aí são os detalhezinhos, né? Eu acho que assim, o Thiago, ele consegue cobrir uma zona de campo que o Arão não cobria. Porque o Thiago, ele faz a gente fala, Carinha né? da Dani querendo votar no Thiago é maravilhosa. Ele faz aquele... Não, eu tô né, pensando. O limpador aqui de para-brisa é impressionante. Como ele consegue cobrir uma zona de campo que é... Poxa, É o box to box e o side to side, é isso? ele faz ele marca agora tem muito valor, bem, né? né? Agora fechou. Mas eu acho que o Tá, que então- o Arão, nesse quesito aí, como eu falei, nesses pequenos detalhezinhos, eu acho que o Arão tá à frente. Não sei, eu vou em Guayaquil porque de repente o gramado próximo ali, o calor da Cheiro da partida. grama, né? Não sei o que cheiro está da acontecendo grama. no estádio agora. Vai, Jean.
Primeiro, preciso dizer, Dani, que na hora que o Zé falou, como diz o Capita, box to box, eu tinha certeza que ele tava zoando, mesmo sem olhar pra cara deles aí, né? Sai, não sou eu. Eu te poupei aqui, Geode, porque anímico no futebol 90 também não pode. Eu sou muito raiz pra isso. Ah, tá bom. É bom saber. Mas, de qualquer maneira, Thiago Maia e William Arão, eu acho que, de fato, é uma escolha difícil, mas acho que não só pelo motivo que o Zé citou, e também porque o William Arão, de alguma maneira, passa por essa retomada, né, que a gente já falou, pela qual o Rodinei passou, pela qual o Léo Pereira passou. Eu acho que o William Arão também conseguiu isso naquele Flamengo de 2019. O que ele apanhava, o que ele era criticado, era um nível muito, muito pesado. Talvez até mais do que Léo Pereira e Rodinei, né? Ou mais ou menos no mesmo nível. E ele conseguiu se tornar uma peça fundamental daquele time espetacular. Então, eu também voto no William Arão. Capita. Então, Dani, eu fico com o Thiago Maia. Eu acho que o Thiago é mais técnico. As movimentações do Thiago são interessantes também. Eu concordo com o Zé com relação aos gols que o Arão fazia, isso é muito importante, a importância que ele tinha no Flamengo, mas alguns gols até salvaram o Arão, né? Então eu acho que ele errava mais do que o Thiago Maia erra, por exemplo. Um passe, uma saída de bola, uma recomposição. Apesar de ter feito muito bem aquele Flamengo, o Jorge Jesus ter achado uma posição para ele, o Jorge Jesus ter pego no pé dele demais, aí criado um outro jogador. Tá mal, Arão. Está mal, Arão. Aquilo mudou a vida do Arão. Está jogando no Fenerbahçe hoje, está jogando bem também. Começou meio instável, mas agora está conseguindo o seu espaço lá como titular. Mas eu gosto muito do Thiago. Eu acho que o Thiago erra menos do que o Arão e oferece mais ao Flamengo. Vou ler uma mensagem aqui, ó. O Deja Vu fala assim: parei com vocês. Se o Arão estivesse no Flamengo, o Flamengo não estaria na final. Calma que também não é Como assim. é o nome dele? Mas ouvindo a voz da torcida, eu votarei em Thiago Maia e Eduardo de Menezes vai desempatar. Como que é o nome dele? Deja Vu. Deja Vu, olha, lamentavelmente, Deja Vu, você está falando de um dos maiores vencedores na história do Flamengo. Isso é verdade. O Arão, Ele ficou bastante. de números de títulos, ele tá lá naquela Não enrola e galeria. desempata. Não, eu acho o Thiago Maia um excelente jogador, mas por isso e pela situação que citada pelo Capita aqui em relação a atletas que tiveram que ter resiliência, eu vou votar no William Arão, porque acho que é muito hoje o Thiago Maia também, pelo mérito dele, pelo time estar encaixado, a evolução dele, ele deslancha mais em virtude do cenário e da habilidade dele, do talento dele. Mas o Arão teve que... Ô, Dani, você já imaginou? O time todo é campeão, aí 10 mas apesar do... Não é apesar do Arão, o cara é um vencedor, o cara entregou, sabe? Porque a gente no futebol e a torcida gosta muito de rotular as pessoas. O time foi campeão, mas tinha uma seleção, mas tinha também o fulano. Não, não é isso. O Arão tem um baita mérito naquele time, na campanha do 19, porque a gente vai lembrar e vai começar a falar do meio pra frente. A torcida do Flamengo tá botando mensagem aqui. Marcos Loureiro, Thiago Maia infinita melhor. O Dom Ratão, essa parada, Arão é fraco demais. A torcida do Flamengo, capitão. É que o Flamengo também ficou com essa última imagem do Arão. Ele começou a errar mais. Exatamente. Capita, eu sempre falo Aliás, o seguinte, ô, Dani, eu sempre falo o seguinte, só pra passar pro Jean. A torcida do Palmeiras, do Flamengo, do Atlético não gostava do Márcio Araújo. Vocês lembram disso, né? Lógico. Aí você olhava o scout lá, os números do Márcio Araújo. 140 jogos pelo Palmeiras, Márcio Araújo. 180, 100 pelo Flamengo. Aí o que acontece? Ninguém gosta dele, mas os treinadores gostam. Onde que o Jorge Jesus levou o Arão pra jogar? Infelizmente. Se ele não gostasse do cara, se o cara não entregasse. Lógico, mas a torcida queria o Thiago Maia aqui. Perdemos, capitão, perdemos. O Arão levou. Fala, Jean, pra gente ir pra próxima posição. Não, só rapidinho que assim, eu acho que acontece com o Arão, o que pode acontecer também com o Léo Pereira, com o Rodinei, por mais que eles tenham se recuperado. Aquele cara cuja torcida pega no pé demais, que tá marcado e tal, ele pode até se redimir, ele pode até ter uma boa temporada, ele pode até ser elogiado em momentos pontuais, como foi elogiado o Rodinei por ter feito o gol do título da Copa do Brasil na disputa de pênaltis. Mas é assim, cara, é um erro. É uma falha que volta tudo para cima deles e, inclusive, mesmo depois da saída, você vê que a coisa permanece, a coisa fica ali. Acho que o Arão ele foi, de certa maneira, injustiçado. Acho que foram muito pesadas as críticas em cima dele durante um longo período e ele foi, sim, importante para as conquistas que o Flamengo teve, inclusive as de 2019. Então começa aí, Gerson João Gomes. Essa é mais tranquila, né?
Bom, aí assim, o João Gomes talvez seja a grande novidade, né? É o grande achado do Flamengo, porque até um cara que sai um pouco dessa lógica que tem sido a lógica do Flamengo nos últimos anos, de poder comprar, contratar e colocar os jogadores mais renomados. Então, o João Gomes está jogando num altíssimo nível, está jogando muito bem. Mas o que o Gerson... Mas não dá para... Essa disputa acaba sendo injusta, acaba sendo cruel com o João Gomes, porque o Gerson jogou muita bola, eu fico com o Gerson. Com todo respeito ao futebol do João, vocês sabem aqui que eu gosto muito do João Gomes, mas eu acho que esse aqui... Não sabe? Não. Então, peraí, que o dono do meio-campo aqui... Desespero, né? Que joga, não joga. Não sei. Mas continua. Não, é porque eu achei que ia ser unanimidade, eu gostei. Não, só... Seu voto! Meu voto é pro Gerson. Só fiz bagunça aqui, é isso? Um pouquinho, mas meu voto é pro Gerson. Entendi o que o... Alguém vai de João Gomes? É um agitador, né? Eu entendi que o Zé quis citar. Primeiro que você está muito anti hoje, Dani. Eu queria fazer essa... o fã de esportes notou que você está anti-Flamengo. Anti o quê? Flamengo, né? Anti-Flamengo. Faz E o sentido. torcedor, ele não mente. A voz do povo é a voz de Deus. Agora, Você tem mensagem aí, é tem uma isso? aflição em relação ao João Gomes, tem, né, Zé? Inclusive, eu tenho uma amiga muito próxima que ela sempre quer no bola de prata, pede na seleção o João Gomes, mas eu acho que o Gerson entregou mais. Não, aí não tem discussão. A gente pode partir para Everton Ribeiro. E Everton Ribeiro, eu vou começar com você, Edu, essa. Então, eu estava pensando aqui sobre essa posição justamente. E aí eu vou votar no Everton Ribeiro de 2022. Sabe por quê? Porque acho que tem um ponto que pode desequilibrar essa... Então, tem um ponto que pode desequilibrar. E aí eu vou citar meu argumento e aí vocês podem se apegar aí. Vou jogar essa boia aí. Eu posso votar no Everton Ribeiro desde 2017? Porque é o seguinte, o Everton Ribeiro... O Zé não pôde, né? O Everton Ribeiro... O Zé não pôde com o Felipe Luiz, né? Mas o Everton Ribeiro de 22 tem uma coisa chamada seleção brasileira, né? Que em 19 ele tava ali, por isso que eu vou ficar com o de 22, porque ele vira um cara que é solução para o Flamengo e tá na lista do Tite aí como uma provável possibilidade, com uma possibilidade, Capitão, melhor dizendo, de a Copa do Mundo. Eu vou ficar com o de 19, Dani. Não pegou a minha boia, então? Não peguei. Tá, mas eu entendo o argumento da seleção. Acho que o Everton de 2019 ele foi regular, ele foi perfeito, ele foi um cara que rendeu um alto nível. O de 2022 ele teve altos e baixos, né? A gente questionou muito em relação à titularidade. E hoje é um novo Everton Ribeiro, após a chegada do Dorival. Ele se reencontrou novamente ali pelo lado direito. Joga muito bem, é importante para o Flamengo, 19, mas eu fico com o de 19. 22, 19. E já 19. pode colocar o outro também aí, 22. Mas aí já vai adiante. Próximo. Sabe, aí não adianta. Não, aí Calma, não estraga o negócio. Jean, Everton... Ih, peraí que eu tinha que ter votado antes nessa. Se você votar, eu me lasquei. Vai, pega minha boia. Vai. Não, porque eu discordo. Eu tô querendo votar por último, mas eu tô me arriscando aqui. Vai, Jean, 19 ou 22, Everton Ribeiro? Cara, esse eu acho, pra mim é o mais difícil, até aqui a escolha mais difícil, porque é um cara sempre regular, é um cara que sempre foi um coadjuvante, vamos falar a verdade, é uma das estrelas, mas é coadjuvante entre as estrelas. Eu acho que eu fico com, até por ele ter passado, ele foi criticado. Tinha muita gente querendo que ele saísse do time no começo desse ano, no começo da temporada. Ele foi bastante criticado. Inclusive, criticaram o Tite quando o Tite o convocou. E ele melhorou demais a partir dali. Não que ele merecesse alguém querer que ele saísse do time, mas ele melhorou demais a partir dali. E por isso eu acho que eu voto no de 22. Mas acho muito difícil. Ô, Jean, muito obrigado, Jean. Chegou o momento que a gente tanto esperava há Não, e o Jean nem fez de propósito. Há 3 temporadas, há um ano de programa. Obrigado, Jean. Então, eu confesso que um pouquinho eu fiz, sim, Dani. Obrigado. Olha, eu aqui Jean. menosprezando a capacidade de Jean Oddi de se adaptar ao futebol 90. Desempata. Cara, olha aqui, o poeta da Fiel me manda uma ajuda. Ele fala, o Everton tem 9 gols na temporada. Em 19 ele fez 6. Deu 14 assistências em 19. Agora ele deu 10. Ele tem mais gols e menos assistências. Dani, não Cara, eu enrola, acho muito difícil Depende porque... muito da função que eu tô no campo. É mesmo. Porque o Everton, pra mim, ele é regular e ele é injustiçado porque ele tem uma função tática muito importante desde que ele chegou ao Flamengo. Então, vou mandar um beijo pro Totói, que é o filho dele, que é a coisa mais linda do mundo. E vou ficar com o Everton Ribeiro de... 2017. Responde! Ele enrola, gente! 2019.
É, 19. Fiquei com o de 2019. É. O Arrascaeta, o Zé já começou 2022. aqui, já votou no de 22. Eu vou deixar o Jean por último nessa, então. Capitão. 22 também, Dani. O Arrascaeta, ele também mantém uma Mas regularidade. por que tão fácil Ele assim? Porque eu acho que ele está mais decisivo. Eu acho que em momentos que o Flamengo não Amadureceu, né? teve, não teve o Gabigol na sua melhor forma, ou sei lá, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta sempre teve ali É que para o Arrascaeta ajudar. está em evolução, né? Sempre Diferente pra do deixar Everton, falar. que é Muitos jogos o constante. Flamengo não jogou bem, e o Arrascaeta, com o gol do Arrascaeta, o Flamengo venceu. O Paulo Souza ficou Paulo um mês Souza. a mais. O Paulo Souza ficou um Só do Arrascaeta. Arrascaeta. É, Paulo Souza é ficou verdade. um mês a mais por Então, causa do só por causa Arrascaeta. disso, a gente Muito devia bem, Zé. votar no de 19. Não. O Paulo Souza até mandou uma mensagem, vota nesse de 22. Não que enrola, segurou, Eduardo. Que ele já tava com os Nosso tempo caixas tá todas escasso. prontas. Em qual celular? De contatos Vai. ou... O Bombinha? O de contato ou de contatinho? Nesse assunto, Hein? não fala assim. Vamos evitar. Vocês ficam alegando, dizendo, Pode sair, não sugerindo que eu tenho um Uma bombinha. pessoa não eu só pode vir tenho com um dois. bombinha ao vivo. Se não votar, eu vou começar a pegar o celular dos contatinhos Pelo aqui, amor hein? de Deus, eu não tenho isso. 19 ou 22? Para, eu sei que fica. 22. 22. Então já levou o 22. O Jean vai nessa também? Só pra constar, Jean Uma Oddi. gota de ô, suor, Dani. assim, pelo... Sim, eu acho que se perguntassem hoje para um torcedor do Flamengo qual jogador você não quer que fique fora da final de jeito nenhum. Para mim, acho que o Arrascaeta ganharia certeza. essa enquete. E Em talvez em 2019 19 você não, tinha né? Gabigol, você tinha Bruno Verdade, Henrique. é um bom ponto. Então por isso eu voto no de 22. Tá bom. Então até agora nós temos Bombinha fica no porta-malas. Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, o Felipe Luiz de 2022, William Arão, Gerson, Everton Ribeiro. A gente está em dúvida aqui se é o de 19 ou se é o de 22. Não, a gente não. Para, você Não, foi o de gente 19. não, você no caso, o né? Arrascaeta, Revele seus palpites. o revele sua Arrascaeta opinião. de 22, Bruno Henrique de 19, Gabi de 22. Eu acho difícil, mas eu vou abrir essa com o Bruno Henrique de 19. Eu acompanho a relatora. O Gabi se reinventou, ele está jogando muito, ele tem uma função muito importante nesse ano. Eu não estou desmerecendo em nada toda a adaptação dele, mas em 19, se não fosse Essa daí é... o Bruno Henrique, o Gabigol não tinha sido o Gabigol. Então, o meu voto é no Bruno, do Zé também. Não, vai, capitão. Tanto que ele foi o melhor jogador, né? Da Sem Copa. meias palavras, né? Sem muitas explicações, né? Que você já explicaram. Eu fico com o Bruno Henrique também. Difícil. Edu. Eu também. Bruno Henrique, para mim, o melhor jogador do time de 2019. Eu acho que eu tô nessa do Jean também. Eu também, mas eu posso Então- votar no Gabi só pra fazer uma menção honrosa. Não, mas fazer média aqui não. Porque ele lançou um videoclipe, né? Ah, Ele é tá bom, cantor agora. entendi. Um abraço para Papatinho, Não, mas tá que jogando estava bem, junto tá com jogando ele. Essa eu acho que, assim, é porque parece que a gente está Bruno injustiçando o time de agora, mas é porque, mais uma vez, né, a gente olhando o time de 19, você não colocar o Gabriel de 19 também é uma heresia. Então, acho que não dá nem pra abrir com toda a menção ao trabalho do Pedro. Vocês discordam? Alguém discorda? Jean quer fazer alguma ponderação daí? Aí Gabigol e Pedro? Pra mim é Gabigol. Não, pra mim também. Gabigol. Eu fico Jean- com o Gabigol também. Não, acho que não tem que fazer ponderação. Até pelo que ele de fato ganhou, né? O Pedro entrou na metade da temporada, tá jogando de maneira absurda, mas o Gabigol foi a temporada inteira Para de de maneira tirar. talvez mais absurda ainda. Então, Gabigol de Eu queria 2019. manifestar aqui minha nota de repúdio em relação à movimentação do Everton Ribeiro. Toda hora no nosso campinho, fica indo e voltando de 19 e de 22. Você fica mudando o seu voto. Aí você vota em um e vota no outro. Aí, sabe, não dá pra saber Calma qual que a você vai gente escolher. não tem mais uma posição aqui pra... Qual que nós tínhamos votado? Já esqueci. O Everton foi de 2019, né? Ali tá o de 22, é isso? Não, foi o de 22 que ganhou. Não, foi o de 19. A Dani Ali, votou no de então, 19. ali tá o de 22. O importante é jogar. O importante é jogar. Jorge Jesus ou Dorival? Não tem nem como. Não dá. Tá bom, fechamos. Dorival, tem uma final aí pela frente. Vamos ver como é que se sai. Eu já votei, gente. Mas, vocês querem falar sobre Não, isso? não, quero. A gente já falou aqui da proximidade e tal, Cedo de dos meus como, minutos. de como seria mais próximo do JJ do que do Renato, mas ainda não tá à altura do trabalho do Renato. galera, né? justíssimo o resultado, né? Ganhou o Flamengo de 2019, né? Não tem como comparar, uma equipe, tem a maioria dos jogadores que está em 2022, mas 2019 era um Flamengo muito acima da média, muito fora da curva. O Flamengo conseguiu fazer um campeonato brasileiro excelente, venceu também a Copa Libertadores, com isso
Para mim, o Flamengo de 2019 é um Flamengo histórico. Esse ano também o Flamengo tem tudo para fazer uma história muito bonita, igual 2019, onde venceu 2 títulos, né? Esse ano só faltou o Flamengo vencer o Campeonato Carioca, mas o Flamengo estava com o Paulo Souza e o Flamengo vinha muito mal, né? E o Flamengo conseguiu, a diretoria conseguiu fazer a troca de técnico, trouxe o Dorival Júnior e com isso o Flamengo subiu muito de produção e o Flamengo hoje está em mais uma final agora da Libertadores sábado e vamos lá torcer para o Mengão aí, coloca nos comentários o que vocês acham, o Mengão vai vencer essa final contra o Atlético Paranaense, quem vocês acham que é melhor, Flamengo de 2019 ou Flamengo de 2022?